Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Net de Data. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o realismo. Lembrando que esta é a nossa 15ª aula da playlist de literatura. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, é muito interessante que você dê uma olhada nos vídeos que nós já publicamos. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o contexto. O que estava acontecendo naquele momento histórico em que o realismo começou a se desenvolver? O realismo começou a dar os seus primeiros passos a partir da segunda metade do século XIX. Lembrando que na primeira metade desse mesmo século estava acontecendo o romantismo. E essa é uma informação muito importante e você vai saber por quê lá na frente. Bem, podemos dizer que o berço do realismo foi na Europa, mais especificamente na França. E após isso ele começa a se desenvolver em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Esse momento histórico em que o realismo começa, ele é marcado por muitas contradições sociais, pela ascensão da burguesia, pela sociedade industrial e o trabalho assalariado. Isso significa que essa é uma sociedade que já tem indústria, que já tem máquinas e que já tem um trabalho que não é mais escravo, tá? Sabemos que por muito tempo, inclusive aqui no Brasil, vivemos momentos em que a mão de obra era toda escrava, certo? Nesse momento, isso já não é mais bem assim. Na verdade, temos aí o trabalho assalariado, as pessoas não são mais escravas, mas o que acontece? Muitos desses ex-escravos continuam em situação de servidão porque eles não têm meio de vida, né? Quando houve a abolição da escravatura, essas pessoas se tornaram livres em teoria, mas na prática muitas delas continuaram sendo basicamente escravas ainda, porque elas não tinham condições de seguir a sua vida. Essas pessoas foram libertas, mas elas não encontraram a sociedade que estava disposta a recebê-las. E, principalmente, uma sociedade em que essas pessoas se encontrassem incluídas. O que se percebe é que, na verdade, apesar dessa sociedade já ser industrial, ela é marcada por contradições sociais, como eu falei, porque muitas pessoas elas não usufruem desse avanço, dessa industrialização. Muitas pessoas acabam ficando à margem disso. É como se a sociedade estivesse evoluindo em muitos aspectos, mas que isso não atingisse toda a população. É como se a sociedade começasse a evoluir, mas, claro, não evolui para todo mundo. Nesse momento também surgem muitas pessoas preocupadas em explicar a sociedade, em estudar, em observar e analisar todo esse contexto social. E é nesse momento que surgem, sob a articulação, o estudo de pessoas como Comte e Karl Marx, por exemplo. Começam a surgir cientistas sociais. Bem, e surgem correntes, pontos de vista para entender a sociedade, para entender as relações sociais, como o positivismo, o determinismo, o materialismo e também o cientificismo, que é essa coisa mais voltada para a ciência, para a observação objetiva da realidade, o uso da razão, enfim, todo um método científico mais voltado para o método e para o estudo sistematizado das coisas. Isso não só para ciências sociais, mas para diversas áreas do estudo. E entre um desses desenvolvimentos científicos, temos a figura de Charles Darwin, com a publicação de A Origem das Espécies, que revolucionou aí a ciência da época e que ainda é muito importante para nós hoje. E como marco do início do realismo, temos a publicação do livro Madame Bovary, de Flaubert. Isso na França. Como eu disse, a França é considerada o berço do realismo. Bem, como eu falei,
o realismo ocorreu logo depois do romantismo. Logo depois não, né? Eu já falei em outros vídeos que os movimentos literários não acontecem de um dia para o outro. Numa noite temos um movimento e na próxima manhã temos outro. Não é bem assim que acontece. Não é tão rápido. Na verdade, as coisas vão acontecendo aos poucos e temos momentos de transição. O realismo, ele surge como uma oposição ao ideal do romantismo. É como se no romantismo tivesse toda aquela idealização, aquela pintura da realidade como algo idealizado mesmo. O romantismo era muito apegado ao mundo das ideias, das idealizações, e o mundo que não existia na realidade, que existia apenas na cabeça dos românticos. Então, chega o realismo dizendo assim: gente, tá na hora de acabar com esse sentimentalismo de vocês, com essa idealização toda, e precisamos observar a realidade como ela é, real. Temos uma oposição entre o romantismo e o realismo. É importante também mencionar que o realismo ele acontece junto com outros movimentos. Então, ele acontece junto com o naturalismo, que tem algumas características muito próximas do realismo, mas que não é exatamente a mesma coisa, apesar de que muita gente considera os dois movimentos literários como algo uno, né? Como uma coisa, como se fosse quase a mesma coisa, mas tem suas diferenças. Então, nesse momento, nós vamos falar especificamente sobre o realismo, mas claro que nós não vamos deixar de lado essa sua ligação muito próxima com o naturalismo. O parnasianismo acontece aí basicamente na mesma época que esses dois movimentos, mas ele também tem suas especificidades, já não é tão parecido assim com o realismo e com o naturalismo, tá? Mas temos esses três movimentos aí numa mesma época. Muito bem, eu trouxe aqui junto com o contexto essa imagem, essa pintura, que é de um pintor chamado Courbet, também um francês, e essa pintura ela também é considerada uma obra realista. Eu quero que você perceba aqui nessa imagem alguns detalhes, como por exemplo, esse cachorro, algumas pessoas aqui, algumas mulheres, alguns homens, temos os representantes da igreja, do catolicismo, e o nome dessa obra é Um Enterro em Ornã. Eu não vou falar muito sobre essa pintura agora, mas eu quero que você preste atenção nesses detalhes que eu falei e também no tema central dessa pintura. E nós vamos desenvolver isso mais adiante. Pois bem, agora vamos para as características do realismo. Como o próprio nome já diz, realismo, sabemos que esse movimento tem um foco na realidade. O que interessa agora não é mais os sentimentos individuais, não é mais o subjetivismo, não são as ideias, não são as idealizações, são os aspectos da realidade, os fatos que estão acontecendo na sociedade. Bem, os personagens que costumam aparecer nas obras do realismo são personagens reais, são personagens concretos, não são personagens idealizados, não são personagens romantizados. E, por causa disso, aparecem muitas figuras humildes e desfavorecidas, coisas que não costumavam acontecer no romantismo. O romantismo criava pessoas também idealizadas, inclusive a figura da mulher era muito idealizada, era muito romantizada, era quase tida como um anjo, como um ser divino, né? Vamos ver que isso muda completamente no realismo. Temos aqui a figura de mulheres reais, de mulheres concretas, de mulheres com defeitos, inclusive. Afinal de contas, sabemos que na realidade as pessoas são imperfeitas, não há ninguém perfeito neste mundo. E é justamente isso que o realismo traz à tona. Temos também o objetivismo e o universalismo. O que isso significa? Estamos falando aqui de oposição entre o realismo e o romantismo. O realismo é basicamente o contrário do romantismo. Se, de um lado, temos o romantismo,
que pregava o subjetivismo, a experiência individual do ser, as suas idealizações, os seus sentimentos, temos agora o objetivismo e o universalismo do realismo, ou seja, temos a apresentação de coisas objetivas, de ideias objetivas, não mais tão voltada para o subjetivo, e temos o universalismo, ou seja, temos temas e ideias que são mais do âmbito, digamos, coletivo, do âmbito que pode ser observado em várias pessoas, numa comunidade, na sociedade, no meio coletivo mesmo. Se você assistir o vídeo do romantismo, você vai perceber que, basicamente, o que eu falo aqui, que basicamente isto que eu estou falando aqui sobre o realismo, é completamente o contrário do romantismo, certo? Bom, temos também a retratação da realidade interpretada. Falamos que o foco do realismo é a realidade. Então, os autores muitas vezes vão procurar retratar essa realidade. Mas claro que não é um simples retrato da realidade. Cada autor vai dar a sua interpretação pessoal a essa realidade que ele observou. Não quer dizer que o autor simplesmente faz uma cópia do que ele vê da realidade, tá? Esse é um retrato interpretado, estilizado, digamos assim. Até porque se a gente falar que a literatura realista é simplesmente uma cópia da realidade, nós estaremos negando uma das principais características da literatura que eu falei lá no começo da playlist, que é justamente a recriação da realidade. Estamos criando algo a partir da realidade. Não estamos simplesmente copiando a realidade. A questão é que a realidade ela é muito mais nítida no realismo. É importante dizer que o realismo procurava fazer um retrato também da vida contemporânea, da vida presente. Ou seja, a preocupação era falar sobre o que estava acontecendo naquele momento, naquela época. Mais uma vez, vemos uma oposição ao romantismo, porque o ideal romântico era justamente a fuga da realidade, ou a volta para o passado, ou uma projeção para o futuro. O homem do romantismo nunca vivia no presente, ele sempre vivia em fuga. Já o homem do realismo buscava viver a realidade, aquele momento, viver o presente e observar os fatos daquele presente, observar e analisar aquela sociedade presente. Bem, temos também a rejeição ao idealismo, eu já falei bastante sobre isso, né? Porque o idealismo é justamente o contrário do realismo. E temos também o herói defeituoso. O que significa isso? Enquanto os heróis, enquanto os personagens do romantismo eram idealizados, eram perfeitos, ou pelo menos viviam num mundo idealizado, num mundo próprio, os personagens do realismo costumam ser defeituosos, costumam apresentar imperfeições, especialmente no que diz respeito ao caráter. Ou seja, temos aqui a representação do homem, enfim, da humanidade, como ela é, defeituosa, imperfeita e não idealizada como no romantismo. Nesse sentido, o homem é retratado em seu ambiente com os seus conflitos. O que isso significa dizer? Que o homem não está mais imerso no seu próprio mundo, no seu mundo interior, no seu subjetivismo. Ele está em relação com o ambiente em que ele vive, ou seja, com a sociedade em que ele vive. E isso também inclui os seus conflitos, não mais os seus conflitos pessoais, os seus conflitos individuais, mas os seus conflitos com essa sociedade, com esse meio em que ele vive. Claro que não se exclui os seus conflitos pessoais, mas o que acontece é que os conflitos da sociedade, os conflitos desse homem com esse meio, com essa sociedade em que ele vive, é muito presente no realismo. Vemos também no realismo fortes críticas sociais, especialmente no que diz respeito às relações por interesse, por exemplo, casamento, amizades, enfim. Vemos também
crises institucionais, como o exemplo do governo, da própria sociedade, da igreja, em instituições como a família, por exemplo. Vemos aqui famílias que não são perfeitas, vemos famílias com problemas, relações familiares um pouco conturbadas, vemos também hipocrisia, não só no âmbito pessoal das pessoas, né? Mas no âmbito social mesmo. O realismo fala muito da hipocrisia da sociedade, da hipocrisia das pessoas. Especialmente a hipocrisia da sociedade burguesa, tá? É muito importante mencionar isso. O foco da análise do realismo costuma ser a sociedade burguesa, que era justamente o grupo que estava crescendo, que estava em ascensão. Temos também uma linguagem muito próxima da realidade, afinal de contas, falar sobre a realidade de forma mais próxima possível exige uma linguagem próxima da realidade. Bem, temos também muitas descrições psicológicas. Isso significa que o autor consegue expressar o que está por dentro da mente dos personagens, consegue revelar o que está no mais íntimo desses personagens. Bom, então é isso. Vamos agora falar sobre Madame Bovary, que é o romance que inaugura o realismo e que foi escrito por Flaubert. Em primeiro lugar, cabe aqui falar sobre o romance. É muito estranho falar que o realismo é o contrário do romantismo e dizer que a obra que inaugurou o realismo foi um romance. Bem, o romance que eu falo aqui, na verdade, não é o romance exatamente ligado ao romantismo. O romance que eu falo é o tipo de texto literário, digamos assim, é o gênero literário em que uma história é escrita. Digamos, é o formato, é a estrutura em que essa obra literária foi desenvolvida. É uma narrativa mais longa, com mais detalhes, certo? Bem, Madame Bovary foi um livro que foi considerado imoral na época da sua publicação. Inclusive, o autor foi processado por causa dessa obra. Nós vamos entender isso logo. Madame Bovary é um romance realista francês, como eu já falei, e conta a história de um casal, Emma Bovary e Charles Bovary. Claro que o foco do livro aqui é a própria Emma Bovary, certo? Emma é uma mulher sonhadora e romântica e que sonhava em viver uma história de amor, enfim, toda essa idealização que parece um pouco com o que acontecia no romantismo. Mas, como estamos falando de uma obra realista, ou melhor, de uma obra que inaugura o realismo, Emma tem uma forte desilusão com o casamento. Ela imagina que o casamento é uma vida maravilhosa, que é uma vida romântica, é uma vida que ela sonhou. Mas, na verdade, ela descobre que não é bem assim. Ou seja, ela tem as suas expectativas quebradas em relação a isso. E ela começa a sentir a necessidade de viver tudo aquilo que ela sonhou. Ela tem a necessidade de viver uma aventura amorosa. E o que acontece é que Emma começa a atrair o seu marido. Ela começa a cometer adultério. E aí vemos o ponto-chave. Madame Bovary foi considerada extremamente imoral na época, principalmente por trazer a questão do adultério e por trazer a questão do adultério feminino. Na época foi dito que esse livro poderia influenciar as mulheres, as moças, enfim, levá-las para o mau caminho e tudo mais. Então, é basicamente isso. No livro não encontramos nenhuma cena pornográfica, mas por causa disso, o livro foi considerado extremamente imoral. A questão que se põe em xeque é o seguinte: é claro que naquela sociedade existia adultério, e claro que naquela sociedade também existia o adultério feminino, mas as pessoas não tratavam disso abertamente, elas não queriam que isso fosse exposto, afinal isso revelava uma falha daquela sociedade, uma imperfeição daquela sociedade. E como o escritor quis focar na realidade, ele trouxe à tona esse aspecto que provavelmente ele observou na realidade. E a reação das pessoas em relação ao livro, inclusive, pode ser interpretada como uma reação da hipocrisia
dessa sociedade, já que ela convivia com isso, mas se choca ao encontrar esse fato representado numa obra literária. Bom, no final das contas, a Emma acaba se decepcionando também com as suas próprias escolhas. Então, é uma sucessão de decepção na vida de Emma. Ela primeiro sonha com o casamento, depois se decepciona com o casamento, depois decide viver o que ela sonhou e acaba buscando aventuras amorosas, extraconjugais, chega a ter 2 amantes, inclusive, mas também se decepciona com essa sua decisão, com essas suas decisões, no caso. E o seu final é um pouco triste, eu não vou contar aqui, porque eu espero que você descubra sozinho. Não vamos dar spoiler, apenas dizer que não foi nada legal o que aconteceu com Emma. Muito bem, por fim, podemos dizer que Madame Bovary apresenta uma forte crítica à hipocrisia burguesa da época. Tanto a hipocrisia no sentido de pintar uma fachada, né, usar máscaras, especialmente no que diz respeito às relações íntimas, às relações pessoais, à família, ao casamento, enfim. E talvez até a própria questão do adultério, já que Madame Bovary acaba vendo a traição, o adultério, como um caminho viável para ser feliz. E no final das contas, ela se desilude com isso também. Ela acha que seria o caminho melhor, seria o caminho da sua felicidade, o caminho da sua satisfação, mas no final das contas ela também acaba se desiludindo com isso. Então, Madame Bovary é a grande revelação de uma vida que é repleta de imperfeições, de uma realidade que nem sempre é legal, e principalmente de uma sociedade burguesa que também é cheia de hipocrisia e que vive sob muitas máscaras. Para que você possa perceber um pouco algumas coisas sobre o romance, eu trouxe aqui alguns trechos do livro. O primeiro trecho diz assim: algumas vezes pensava que aqueles eram, apesar de tudo, os mais belos dias da sua vida, a lua de mel, como se dizia. Quando se põe o sol, respira-se à beira dos golfos o perfume dos limoeiros. Depois, à noite, nos terraços das vivendas, a sós, com os dedos entrelaçados, contemplam-se as estrelas e fazem-se projetos. Perceba que nesse primeiro momento, nesses 2 primeiros trechos, há uma idealização do que seria o casamento, do que seria a vida a 2, que seria perfeita, que seriam os mais belos dias da vida, em que se veria o pôr do sol, que se entrelaçariam os dedos, que se teriam contemplações, mas veremos mais adiante que não é bem assim. E Emma Bovary acaba descobrindo isso. Vamos ver. Se Charles, entretanto, tivesse querido, se tivesse pensado, se o seu olhar uma única vez tivesse ido ao encontro do pensamento, parecia-lhe que uma súbita abundância se lhe teria desprendido do coração, como os frutos caem de uma latada quando mal se destoca. Mas, à medida que se estreitava mais a intimidade da vida em comum, ia-se produzindo um desapego interior que a separava dele. Então perceba que nesse trecho já vemos uma certa desilusão em relação ao Charles. O que vemos aqui, na verdade, é a quebra da expectativa, porque quanto mais íntimos se tornavam os dois, mais eles iam vivendo uma espécie de desapego, de separação, apesar de viverem juntos, né? Apesar de estarem casados. E por último, a conversação de Charles era sensaborona e rasa, como um passeio de rua, e nela desfilavam as ideias de toda a gente em trajo vulgar, sem excitação, emoção, nem riso, nem devaneio. Perceba que nessa última parte há a descrição da posição e da personalidade de Charles, que era o marido de Emma. É como se ele fosse uma pessoa extremamente sem graça e que a sua conversa era rasa, era sem emoção, sem riso, sem devaneio.
tudo aquilo que no fundo Emma Bovary esperava, que ela tinha expectativa, né? Que ela gostaria e que no fim das contas não aconteceu como ela esperava. Charles não era o marido perfeito, digamos assim. E aí mais uma revelação da realidade, né? Não existem casamentos perfeitos, não existem relações perfeitas, muito menos pessoas perfeitas. E vemos aí um claro traço do realismo. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre o realismo no Brasil. No nosso país, como marco, temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro do Machado de Assis, um dos principais expoentes do realismo aqui no Brasil. Bem, nessa sua obra podemos perceber alguns traços que também fazem parte do realismo e que marcam especialmente a obra como um todo do Machado de Assis, que é a análise crítica da sociedade e o uso recorrente de ironia. Inclusive, o começo do livro, Memórias Póstumas, tem um tomzinho de ironia muito interessante que nós vamos ver mais adiante. Bem, outro autor também muito importante para o realismo brasileiro foi Raul Pompeia, este senhorzinho aqui, que escreveu o Ateneu, uma obra também realista e muito interessante. O realismo no Brasil sofreu forte influência do realismo europeu, certo? Muitos traços do realismo da Europa também pode ser observado no realismo aqui no Brasil, afinal de contas, era o mesmo movimento literário, apesar de acontecer em lugares diferentes, em contextos diferentes, mas, claro, cada um com as suas especificidades. Podemos dizer que aqui no Brasil tivemos dois tipos de realismo, no caso, em relação à prosa, né? O realismo social, que era mais voltado para os problemas sociais, para os temas urbanos, da vida cotidiana. E é importante também a gente entender que o realismo social muito se aproxima com o naturalismo. Eu falei lá no começo, né, que o realismo e o naturalismo têm uma forte ligação, não são a mesma coisa, mas têm uma forte ligação, e muitas vezes pode até ser confundido com o realismo, ou nós podemos encontrar alguns aspectos assim, naturalismo no realismo e vice-versa. Em segundo lugar, temos o realismo regionalista, que é um realismo mais voltado para certos contextos específicos, na relação do homem com a terra e costuma ser ambientado em áreas mais rurais, certo? Enquanto o realismo social é muito mais voltado para os temas urbanos, para a vida urbana, o realismo regionalista é mais voltado para temas mais rurais, digamos assim. E claro, também acaba se encontrando um pouco com o naturalismo. Os principais gêneros do realismo são o romance e o conto. Inclusive, Machado de Assis tem vários e vários contos, também foi um grande contista. Indico que você não só leia Memórias Póstumas, o Ateneu, mas também leia os contos de Machado de Assis, que são simplesmente incríveis. Muito bem, vamos falar um pouco sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque esse romance foi muito importante para o Brasil, porque ele inaugurou o realismo, ele é considerado o marco do realismo aqui. E é uma história muito peculiar, muito interessante, principalmente pelo fato de que o livro é narrado por um defunto. Isso mesmo, um homem morto que conta a sua própria história. No livro podemos perceber características não só do realismo, mas características muito presentes na obra do Machado de Assis, que é a ironia, o humor e o ceticismo, especialmente o ceticismo voltado para a humanidade. Machado de Assis costuma ser muito cético em relação à humanidade nos seus textos. E em Memórias Póstumas podemos encontrar uma visão mais pessimista da vida, uma visão de mundo, digamos, que enxerga várias imperfeições na vida. E, claro, várias imperfeições na realidade. Estamos falando do realismo, né? Ao longo da história vamos perceber relações amorosas interrompidas,
ou seja, relações amorosas frustradas. Não há idealização do amor, como acontecia no realismo. Vemos aí uma representação mais real das relações, mais imperfeitas, mais distante de um ideal e mais próximo do real. Muitas vezes parece que Machado de Assis acaba pintando uma realidade muito negativa em Memórias Póstumas e pode parecer que ele tenta transmitir uma realidade muito difícil, sabe? Uma realidade muito negativa. Ele também parece apresentar essa visão muito cética mesmo em relação à humanidade, em relação à vida, em muitos aspectos. Mas acredito que isso seja uma forma de chamar atenção para a idealização que acontecia no romantismo e que o realismo vem justamente para quebrar. Ele vem para dizer que todas as idealizações do romantismo são coisas irreais, que não acontecem na realidade, que estão distantes do mundo real. Então, talvez esse recurso de apresentar uma visão mais pessimista, mais imperfeita do mundo, da realidade, da vida, seja para apresentar esse contraste muito visível com a idealização que se tinha antes. Bom, nesse sentido, temos também a frustração, especialmente no que diz respeito ao emplasto. O emplasto é a grande meta de vida do Brás Cubas, né, que é o personagem principal. Ele tenta criar um emplasto que seria a cura para todos os problemas da humanidade e que iria solucionar de uma vez por todas os problemas humanos. Era, digamos assim, um projeto de invenção. Era algo que ele realmente ainda não tinha inventado, mas planejava inventar e achava que isso ia revolucionar o mundo, ia revolucionar a vida humana. No final das contas, ele acaba se frustrando em relação a isso também, porque ele não consegue criar o seu emplasto e fica, claro, muito decepcionado. Não só com isso, mas com toda a sua vida, né? Bom, a obra também expõe muitos aspectos críticos no que diz respeito não só à humanidade, como eu já falei, mas também à sociedade. Nesse livro podemos encontrar muitas críticas a muitos procedimentos humanos e muitos procedimentos sociais também. Muitas máscaras sociais, muitas relações por interesse também, e uma crítica muito pontual aí em relação à humanidade. O Brás Cubas acaba a sua vida, né, termina a sua história, dando a entender que é completamente decepcionado com a humanidade e que a humanidade não tem jeito. E aqui temos da dedicatória do livro. É muito interessante porque o livro é dedicado nada mais, nada menos do que ao verme que primeiro roeu as frias carnes do cadáver do Brás Cubas. Temos aí uma dedicatória para um verme, exatamente, para um verme. Temos aí uma leve pontada de ironia e, claro, uma originalidade muito grande, porque as dedicatórias normalmente costumam vir a pessoas especiais, né? A pessoas ilustres, pessoas importantes, e aqui o Brás Cubas faz a sua dedicatória ao verme que roeu as suas carnes. Afinal de contas, ele é um morto, né? Ele já está debaixo dos 7 palmos e ele não tem ninguém importante para dedicar a sua obra e dedica ao verme que primeiro roeu as suas carnes. Bem, vamos ler a dedicatória, que diz assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Muito bem, temos aqui alguns trechos do livro que expõem um pouco alguns aspectos que eu acabei de falar. O primeiro diz assim: com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, temos aí um errinho, mas essa palavra aqui é chácara. A passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas cabriolas de volantim que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco,
destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Então, perceba que nessa primeira parte aqui que eu trouxe, o Brás Cubas está falando sobre a ideia que ele teve, uma grande ideia revolucionária, que seria a invenção do emplástico, que era nada mais do que um medicamento milagroso praticamente, porque ele seria capaz de aliviar a melancólica humanidade, certo? Então perceba que temos até mesmo a percepção da concepção do Brás Cubas em relação à humanidade, ou seja, uma humanidade cheia de problemas e que precisaria de um remédio aí revolucionário que pudesse salvá-la. Esse próximo trecho fala sobre uma das relações amorosas do Brás Cubas, que foi com a Marcela, mas que ele acabou se decepcionando um pouco, porque ele acaba desenvolvendo com ela uma relação muito baseada em interesses. Ele acaba presenteando muito a Marcela, e no final das contas essa relação é interrompida. E sobre isso, o Brás Cubas diz o seguinte: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Ou seja, ela amou o Brás Cubas durante 15 meses, mas, perceba, ela amou ele também durante 11 contos de réis, que foi basicamente o investimento que ele fez em mimos, digamos assim. Então, vemos aí uma decepção do Brás Cubas ao perceber que essa relação que eles tinham era muito baseada em interesse e que não era uma relação verdadeira, né? Pautada no sentimento, no amor, enfim, mas que era pautada em interesse. E vemos aí uma crítica também à sociedade da época, não apenas da época, né? Mas a humanidade em si tem essa propensão em fazer coisas por interesse, inclusive a desenvolver relações por interesse, e isso pode ser interpretado, claro, como uma crítica à hipocrisia dessas relações. Em seguida, temos mais um trecho que diz assim: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Veja a conclusão negativa, a conclusão imperfeita que o Brás Cubas chega no final da sua vida. Esse trecho se encontra no último capítulo do livro, por isso que ele começa falando, este último capítulo é todo de negativas, né? Ele faz uma conclusão de toda a sua vida e chega à ideia de que ele não conseguiu ser nada do que ele queria, que ele não alcançou os seus objetivos, mas ele acaba chegando também à conclusão de que a sua vida não foi de todo ruim. Afinal de contas, ele nunca precisou comprar o seu pão com o seu próprio suor, né? E que isso, no final das contas, foi uma boa fortuna. Vemos aí uma visão um pouco pessimista, mas, em contrapartida, um pouco mais próxima da realidade. Afinal de contas, não é sempre que se conquista tudo aquilo que se deseja, que se planeja. A vida tem dessas coisas, não é mesmo? Bem, no final das contas, ele diz: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Veja só que pesado. Ele fala também que uma das coisas boas da sua vida é que ele não teve filhos, ele não foi pai. Ou seja, ele não perpetuou o legado da humanidade, que é um legado de miséria. Por fim, vamos falar um pouco sobre o realismo em Portugal. Bem, o realismo em Portugal surge a partir da questão Coimbra, ou seja, de uma questão que na verdade foi uma espécie de embate entre conservadores e revolucionários, digamos assim, isso no âmbito literário, no campo literário. De um lado tínhamos defensores do tradicionalismo da literatura, que prezavam mais pelos aspectos do romantismo, e do outro tínhamos revolucionários que diziam que a literatura deveria se renovar, que deveria se desapegar dos padrões do passado, especialmente daqueles apresentados pelo romantismo. Então, nesse caso, temos aí basicamente defensores do romantismo e defensores do realismo.
dessa nova evolução, dessa nova modalidade da literatura. E a partir dessa questão surgem reunião de autores que buscam renovar a literatura. E a partir disso surge o realismo em Portugal. O realismo, nesse caso, tem basicamente as mesmas características do realismo como um todo, inclusive do realismo aqui no Brasil, foco na realidade, essa busca por personagens imperfeitos, mais próximo do que acontece da realidade mesmo, esse objetivismo, essa oposição ao romantismo, tudo isso, com o acréscimo, claro, da situação específica de Portugal e dos seus próprios dilemas. Vimos que os realistas buscavam falar sobre os problemas atuais, sobre os problemas do seu tempo. E em Portugal não foi diferente. Os autores buscavam falar sobre a realidade atual de Portugal, especificamente. Entre os principais autores temos Eça de Queiroz, com os seus livros realistas mais famosos, que é O Crime do Padre Amaro e também O Primo Basílio. E Eça de Queiroz destacou muito na prosa, nos textos narrativos, enquanto no âmbito da poesia, nos textos em versos, temos Antero de Quental, entre os mais famosos, que escreveu o livro Odes Modernas. O próprio nome do livro já sugere que se busca certa inovação, certa evolução no estilo literário. E também temos Cesário Verde, que normalmente não é considerado tão realista, ele não se encaixa muito bem em nenhuma escola, em nenhuma vertente literária muito específica, ele passeia por muitos estilos, mas ele tem alguns textos que são considerados realistas. Ele busca muito trabalhar essa questão da realidade, do cotidiano, da vida urbana também, e ele escreveu a obra O Livro de Cesário Verde. Vocês lembram lá no começo que eu mostrei uma pintura, o Enterro em Ornans, do pintor Courbet, um pintor francês realista. Expliquei rapidamente alguns detalhes da pintura, expliquei também que é uma pintura realista, mas eu não desenvolvi o porquê daquela pintura ser considerada realista. A proposta é a seguinte: baseada em tudo que vocês viram aqui no vídeo, em tudo que eu expliquei sobre o realismo, sobre o contexto, sobre as características, vocês vão explicar por que é que o Enterro em Ornans pode ser considerado uma pintura realista. O que é que tem nela que faz dela uma pintura realista? Então é isso, vocês podem deixar aqui nos comentários o que é que vocês acham sobre isso. E vamos ver quem consegue cumprir esse desafio. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, de deixar suas dúvidas, suas sugestões, comentários, críticas, elogios. Tudo isso é muito importante para nós. E também, se possível, divulgue para os seus amigos e ajude o nosso canal a crescer. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau!